Obrigado, pastor Walter. Boa noite, igreja. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Noite alegre e dentro das limitações que nós estamos tendo de lotação do templo, é muito bom ver a igreja com tanta gente presente assim, né? Tão cheia. Isso dá vida, isso dá alegria no coração da gente. Convido todos a fecharmos nossos olhos para uma oração. Ó Senhor, Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti nesta noite, Senhor, diante da Tua palavra perfeita, da Tua palavra viva e eficaz, ó Pai. Mas nós reconhecemos, ó Pai, diante de Ti, que nós somos pecadores, ó Pai. Todos nós aqui, aquele que prega, aqueles que ouvem, nós somos pecadores. E se o Senhor não derramar do céu o Teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai, nada vai acontecer aqui. Suplico, Senhor, derrama sobre nós a Tua água viva nesta noite. Derrama sobre nossos corações, ó Pai, o Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra encontre, ó Pai, o ouvido certo e o coração certo nesta noite. E que ela produza frutos de arrependimento, frutos da verdade, frutos de salvação aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que quando oramos a Ti, a nossa oração não volta vazia, Senhor. O Senhor nos atende. Ó Senhor, nos conduza nesta noite em cada momento que tivermos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar toda a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. O texto é um texto muito conhecido. Nós vamos refletir na palavra do Senhor nesta noite, dos versos 13 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 a 27. Se você estiver sem a sua Bíblia, ou se você, como eu, precisa de óculos e não estiver com o seu óculos, tem o telão aqui à disposição. Mas quem estiver com a Bíblia e encontrou a palavra do Senhor corretamente, diz amém, por favor. Amém. Muito bom. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato,
que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, eu acho que quem me conhece sabe que esse culto que nós fazemos uma vez ao ano é um culto muito especial. E certamente para mim, ele é um culto muito especial e tem sido assim já há alguns anos. E geralmente eu começo a pensar na palavra que eu vou trazer para esse culto meses antes. E eu comecei a pensar na palavra que eu queria trazer essa noite aqui, há uns 3 meses atrás. E eu confesso para vocês que eu fiquei uns 2 meses pensando, que palavra eu vou levar? Que palavra eu vou levar? Qual texto eu vou levar? E que meditação eu quero fazer nessa noite? E eu fiquei dando volta comigo mesmo, sem conseguir achar qual era o texto, qual era a palavra. Parecia faltar inspiração. Até que, num determinado momento, o Espírito Santo do Senhor me trouxe a este texto. Exatamente este texto. E eu comecei a meditar sobre esse texto fazem uns 30 dias, mais ou menos. E eu li o texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 10, 20. Minha esposa ficou até brava comigo, porque eu gastei muito tempo fazendo isso. E ela ficou um pouco zangada pelo tempo que eu gastei. Mentira, não ficou não. E li vários comentários e li vários estudos a respeito desse texto. E eu confesso para vocês que depois de muito meditar nesse texto, depois de muito tempo gastar nesse texto, o que veio ao meu coração foi uma grande preocupação, foi uma grande angústia. Porque esse texto fala de 2 caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte. E os detalhes que esse texto apresenta para nós, eles nos fazem pensar se nós estamos realmente trilhando o caminho certo ou não. Se as nossas famílias estão trilhando o caminho certo ou não. Se os nossos pais estão trilhando o caminho certo ou não. Se os nossos filhos estão trilhando o caminho certo ou não. Porque esse texto coloca claramente 2 caminhos diante de nós. E ele coloca claramente as armadilhas que estão ao longo do caminho. Eu queria começar a nossa reflexão trazendo uma ilustração para vocês a respeito disso, para que fique talvez mais claro os motivos pelos quais eu fiquei em extremo preocupado, porque eu tenho acompanhado as nossas famílias, algumas de perto, algumas à distância. Eu tenho acompanhado nossos adolescentes, às vezes mais de perto, às vezes mais à distância. E me parece que essa ilustração ela cai como uma luva para o momento em que nós estamos vivendo. Há cerca de 30 anos atrás, 33 anos atrás, quando eu era adolescente, eu estava com 15 anos de idade na época, e naquela época eu era metaleiro, fã de heavy metal, fã de hard rock, isso existia um dia, né? Hoje não está muito comum ouvir essas coisas mais por aí. Tinha cabelo grande, hoje eu fico brigando com meu filho por causa do cabelo grande, né? Não é fácil. E hoje eu reconheço que meus pais tiveram muita dificuldade comigo. E naquela época, era o ano de 88, e surgiu uma banda no cenário do hard rock. E essa banda fez um sucesso arrasador naquela época, e ela emplacou um hit atrás do outro. Essa banda se chamava Guns N' Roses. Muitos de vocês que já passaram dos 40 devem ter escutado Guns N' Roses um dia na sua vida. Todos nós escutávamos, era comum. E ela emplacou um sucesso atrás do outro, vários sucessos ao longo de alguns anos. E uma das músicas que fez mais sucesso do Guns N' Roses naquela época, uma das primeiras músicas, talvez a primeira a fazer sucesso, se chamava Welcome to the Jungle. Bem-vindo à selva. Era essa a música. Eu vou falar um pedacinho da música para que vocês entendam do que se tratava.
Bem-vindo à selva. Nós temos diversão e jogos. Nós temos tudo que você pode querer. Nós conhecemos o seu nome. E se você tiver dinheiro, nós temos a cura para a sua doença. Bem-vindo à selva. Nós vamos te colocar de joelhos e nós vamos te ver sangrar. E nós curtíamos aquilo como se não houvesse amanhã. Naquela época era comum ter bandas cantando algumas coisas sobre o inferno e o diabo de forma positiva. E é curioso porque muita gente embarcava e curtia essas coisas, né? 33 anos atrás. Ali estava a selva, representada por um legítimo representante dos lobos. Lobos que nesse texto nós lemos aqui agora, lobos devoradores, lobos roubadores. Gente, de 33 anos para cá, eu estava refletindo sobre isso essa semana. O que é que mudou? Bem, o que mudou foi o seguinte. Naquela época, se você quisesse se encontrar com este lobo, se você quisesse frequentar a selva, você tinha que sair de casa e procurar. Você não tinha isso dentro de casa a todo momento com facilidade. Se você quisesse consumir heavy metal, hard rock, você tinha que sair de casa para obter. Dentro de casa você não tinha. Se um adolescente, ou mesmo um adulto, quisesse consumir pornografia, por exemplo, ele tinha que sair de casa, ele tinha que fazer um baita de um esforço para conseguir. O adolescente tinha que ir numa banca de jornal e enganar o jornaleiro para conseguir. De lá para cá, o que mudou foi o seguinte: a selva ficou mais densa. A selva tomou espaço e a selva invadiu as nossas casas. E nesse momento, nesse exato momento, os lobos estão dentro de casa. Nesse momento, os lobos estão com nossos filhos dentro de quartos trancados. E muitas vezes, os lobos estão conosco dentro de quartos trancados. Foi isso que mudou. A selva se sofisticou. A selva ficou mais forte, ficou mais poderosa. E é por isso que eu vim para cá preocupado essa noite. Eu até gostaria de trazer uma mensagem aqui falando coisas como alegria, está tudo bem. Não está. Não está. É uma preocupação que eu tenho, porque eu não sei se vocês repararam na leitura desse texto aqui, só neste texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, que é quem está pregando aqui nesse texto, Sermão do Monte, verso 5, capítulo 5 ao capítulo 7, só neste texto, o Senhor Jesus alertou 4 vezes sobre o inferno. Repararam nisso? Perdição, cortado e lançado ao fogo. Afastai-vos de mim. A casa caiu porque estava sobre a areia e foi grande a sua ruína. Eu não sei se vocês repararam que esse é o sermão, talvez o mais importante sermão conhecido, escrito do Senhor Jesus, 3 capítulos do Evangelho de Mateus. O mais importante sermão, e ele termina o sermão fazendo um alerta. Porque a casa caiu e foi grande a sua ruína. Então, queridos, ao longo dessa exposição, o que eu convido cada um de nós a fazer, enquanto nós refletimos sobre a palavra, é que nós façamos neste mesmo momento uma profunda reflexão em seu coração, buscando as seguintes respostas. A vida que eu estou vivendo agrada ao Senhor? O Senhor tem se agradado do meu coração, dos meus pensamentos e dos meus atos? Eu tenho sido firme na fé e me esforçado em santidade,
fazendo o que é certo e abandonando o que é errado. Eu tenho deixado a busca por dinheiro, sucesso, prazer, diversão me dominar. Há em mim caminhos maus que devem ser abandonados. Por que eu estou te convidando a fazer essa reflexão nessa noite? Porque provavelmente você não vai conseguir fazer nada mais importante do que isso ao longo de toda a sua vida. Nada é mais importante do que essa reflexão. As conclusões que você tirar dessa reflexão podem determinar mudanças na sua vida. E é por isso que eu te convido a elas nessa noite. O tema que eu quero propor a todos nós, grave isso na sua cabeça já de uma vez, é o caminho da vida. Gravou? Não é difícil. O caminho da vida. E eu vou trabalhar conosco, aqui nesse texto, em 4 pontos. 4 pontos. Tá? Pode gravar de uma vez se você quiser também. O caminho da vida é Cristo. O caminho da vida é Cristo. O caminho da vida, cuidado com os lobos. O caminho da vida, cuidado com o auto-engano. E, finalmente, o caminho da vida, firmados na rocha. Tranquilo? Vamos junto? Parte 1. O caminho da vida é Cristo. E o Senhor Jesus coloca diante de nós, imediatamente, 2 portas e 2 caminhos. Versos 13 e 14. E ele diz assim para nós: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Primeira menção ao inferno ele faz aqui. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Existe uma porta estreita. Existe um caminho estreito. Mas eu quero dizer para vocês que essa porta, ela é tão estreita, que nós não temos condições de achar essa porta sozinhos. Sabe por quê? Porque essa porta e esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz para nós: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E em João, capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, e reparem que ele diz ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Senhor Jesus é a porta, o Senhor Jesus é o caminho. E a porta é tão estreita, o caminho é tão estreito, que se o Senhor Jesus mesmo não te tomar pela mão, e não te conduzir por esta porta e por este caminho, você simplesmente não vai encontrá-los. Ele é a porta, Ele é o caminho, salvação pela graça. O Senhor Jesus, aquele que existe desde o princípio, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, nascido de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo, totalmente homem, totalmente Deus, vida perfeita de santidade, feito sacrifício no meu e no seu lugar. Ao Senhor agradou moê-lo, mas a morte não pode retê-lo. Ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus onde está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar
a todos. O Senhor Jesus é a porta. Ele é a porta estreita e o caminho estreito. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque a gente esquece disso com muita facilidade. Se não fosse o Senhor Jesus, nem mesmo uma porta e um caminho existiriam. Se não fosse o Senhor Jesus, a única coisa que existiria nesse texto aqui é uma enorme porta larga e um caminho gigantesco, aonde todos cairiam direto no inferno. O Senhor Jesus, só no Evangelho de Mateus, alertou 46 vezes sobre o inferno. 46 vezes. Sabe o que mais? Ele fez mais alertas do inferno do que ele falou sobre o céu. Para ser mais exato, ele fez isso o dobro de vezes do que falou sobre o céu. O Senhor Jesus era muito cuidadoso em nos alertar sobre o inferno. E se ele era tão cuidadoso com isso, nós também temos que ser. Entrai pela porta estreita. Caminhai pelo caminho estreito. E a porta é Jesus. O caminho da vida é Jesus. Salvação pela graça mediante a fé. Isso e somente isso. A partir do verso 15, o Senhor Jesus agora vai nos alertar sobre os perigos que nós vamos encontrar ao longo do caminho. Vejamos o texto. Verso 15 em diante. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O primeiro perigo ao longo do caminho que o Senhor Jesus alerta para nós são os falsos profetas. E ele vai dizer que os falsos profetas são como lobos roubadores. A palavra no grego para roubadores tem uma tradução um pouquinho diferente, que é lobos devoradores. Lobos que estão devorando a nossa carne, estão devorando a nossa mente e o nosso coração. E a primeira coisa que nós precisamos fazer com um certo cuidado é tentar distinguir quem ou o que são falsos profetas. Quem são os lobos? Eu vou te ensinar um jeito fácil de fazer essa distinção, inicialmente, o conceito fácil. Um profeta verdadeiro é aquele que traz a mensagem do Deus verdadeiro. E é aquele cuja mensagem e cujo exemplo leva para o Deus verdadeiro. Fácil, né? Simples. Ele traz a mensagem do Deus verdadeiro e sua mensagem, seu exemplo, conduzem para o Deus verdadeiro. Um falso profeta, portanto, é exatamente o contrário. Ele traz a mensagem de deuses falsos. E a mensagem dele, e os exemplos dele, e o caminho dele, conduzem para deuses falsos. E, portanto, conduzem para a perdição, conduzem para o fogo. Agora que nós conceituamos o que é um falso profeta, deixa eu fazer uma outra distinção para vocês. O difícil com esse assunto é porque é o seguinte: só existe um tipo de profeta verdadeiro. Só um tipo. Podem ter vários profetas, mas tipo um só. Porque a mensagem de Deus é a mensagem da verdade e ela é uma só, ela não muda. Mas existem vários tipos de profetas falsos. E nós estamos acostumados a pensar em falso profeta como se fosse o líder de alguma religião instituída,
dentro de um templo, congregando várias pessoas, qualquer que seja a religião, de qualquer matiz oriental, ou ocidental, ou africano, ou seja lá o que for. Eu poderia até falar dessas coisas aqui. Mas não necessariamente um falso profeta vem daí. E eu digo a vocês que o que mais nos interessa aqui nessa noite, talvez, são falsos profetas que não têm uma religião formal instituída. Porque um falso profeta pode muito bem ser uma pessoa, ou um sistema, ou uma filosofia de um Deus falso que nos conduz para um Deus falso. E talvez não haja um falso profeta, um lobo devorador, mais presente em nossas vidas, na nossa sociedade, do que esse mix, essa mistura de pós-modernismo, essa mistura de racionalismo com naturalismo, com materialismo, com mundanismo. E se eu falasse mais alguns ismos aqui, já ia dar o dragão do Apocalipse. Nada é mais falso profeta em nossas vidas hoje do que essa mistura. Deixa eu explicar um pouco para vocês como é que esse negócio aconteceu. Há mais ou menos uns 500 anos atrás, na mesma época da Reforma Protestante, começou um movimento também, começaram vários movimentos, na verdade, mas o nome que se deu depois a isso foi de racionalismo, ou seja, estava sendo inaugurada, no mesmo tempo da Reforma, a Era da Razão, onde tudo que existe ao nosso redor, tudo tem que ter uma relação de causa e efeito, tudo tem que ser testado e comprovado. Se não for testado e comprovado, provavelmente ou certamente não é verdade. A Era da Razão, então a régua da nossa mente passou a ser determinada de forma prática, ou muitas vezes de forma intuitiva, sem mesmo a gente perceber, por essa régua da razão. A palavra do Senhor passou a ser medida pela régua da razão. E nessa medição pela régua da razão, a palavra do Senhor teve questionado tudo aquilo que é sobrenatural nela. Qual era o conceito? Bom, eu vejo milagre agora? Não. Eu vejo extraordinário agora? Não. Sobrenatural agora? Não. Se eu não vejo agora é porque não aconteceu no passado. E se não aconteceu no passado, eu tenho que duvidar desse texto aqui. Começou assim. E esse movimento invadiu até mesmo a igreja, já naqueles séculos, com a chamada teologia liberal. Algum tempo depois, um homem chamado Darwin desenvolveu uma teoria dizendo que toda a criação deste mundo teria sido uma obra do acaso e teria evoluído a partir de então. Não havia um Deus criador, não havia uma criação original de Deus, não havia Adão e Eva. Um tempo depois, alguém desenvolveu uma segunda teoria chamada Big Bang, dizendo que também o universo havia surgido por acaso, a partir de uma explosão. Não há um Deus criador do universo. E essas teorias invadiram a nossa escola. Vocês aprenderam na escola desde cedo desse jeito. Nossos filhos aprenderam na escola desde cedo desse jeito. Qual é o problema com essas teorias todas? Simplesmente elas derrubaram Gênesis 1 e 2. E ao derrubar Gênesis 1 e 2, jogaram fora todo o texto bíblico. Porque você derruba Gênesis 1 e 2, você derruba Gênesis 3 por tabela. E se você derruba Gênesis 3, você não tem o pecado original. Se você não tem o pecado original, você não tem a condenação, você não tem necessidade de resgate, você não tem necessidade de salvação, não há necessidade de Cristo. E tudo que nós somos e fazemos começa e termina aqui mesmo. Foi isso que nós aprendemos na escola. Quais são os efeitos nocivos disso em nós? Muito simples. Se a palavra de Deus não é verdade, se não há um Deus criador e sustentador do universo,
Por que eu deveria obedecer e ouvir qualquer coisa que esteja escrita nela? Eu posso ser simplesmente quem eu quiser, posso fazer o que eu quiser, desde que eu não desrespeite as leis dos homens, na hora que eu quiser. Basicamente é o que Paulo disse em 1 Coríntios. Se não há um Deus criador, um Deus sustentador e um Deus que aplica seu juízo sobre nós, também não há uma vida depois desta. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E nós entramos nessa espiral. E junto a isso tudo, de 30 anos para cá, o que aconteceu é que nós estamos convivendo agora com uma tecnologia aceleradíssima das comunicações e da inteligência artificial. Os lobos invadiram nossas casas. Os lobos estão dentro dos nossos quartos. Os lobos estão ao alcance de um toque na tela. E saibamos todos nós, que hoje, quando se trata do nosso pecado, os lobos nos conhecem melhor do que nós mesmos. E o que é que isso tem produzido em nossas vidas? Muitos de nós buscamos apenas o prazer, nós queremos nos vestir como o mundo, nós queremos curtir as coisas do mundo, nós queremos ser como o mundo, nós queremos produzir porque o mundo manda que nós produzamos até a última gota de suor e sangue. Os adultos estão mais preocupados muitas vezes com o seu currículo acadêmico, com o sucesso profissional. E muitas vezes nós temos ignorado a própria palavra do Senhor. Quantos de nós aqui têm conseguido ter uma vida de estudo da palavra, vida de oração? Quantos de nós aqui há muito tempo não evangeliza ninguém? Começa aqui a nossa reflexão pessoal. Como é que nós fazemos para distinguir isso? Porque, para mim, está muito claro que os frutos de uma árvore ruim, e quem são árvores ruins? São os próprios falsos profetas. Os frutos de uma árvore ruim só podem ser ganância, arrogância, poder, falsa humildade, falso moralismo, falsa santidade. Tudo isso são frutos ruins. Quer eles sejam visíveis aos olhos de todos ou não. Pode ser que você consiga camuflar muito bem tudo isso, mas o Senhor Deus está vendo. E o que são bons frutos? Permita-me ler um trecho adaptado do Evangelho de João, capítulo 15. O que é uma árvore boa e o que são frutos bons? João 15, preste atenção no que Jesus vai dizer. Eu sou a videira verdadeira. Presta bem atenção nisso. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Reparou? Não é você, nem eu, que somos árvores boas. A árvore boa é o Senhor Jesus. Nós somos ramos dele. E o ramo só pode dar fruto se ele estiver completamente unido à árvore. Se ele não estiver unido à árvore, e a árvore é Jesus, ele não vai dar bom fruto de jeito nenhum. E quais são os frutos que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que obedeçam aos meus mandamentos. E qual é o mandamento? Que vos amei uns aos outros. No começo do Sermão do Monte, o Senhor Jesus coloca: bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacificadores, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que são perseguidos pela palavra do Senhor. Estes são os frutos que ele espera que os seus ramos deem. É a partir desta realidade que cada um de nós tem que fazer esta reflexão. Examine-se a si mesmo. Cada um de nós deve examinar-se a si mesmo e ver se a sua caminhada está conforme esta realidade que o Senhor Jesus está colocando diante de nós. Porque se o crente não dá fruto, ele mesmo diz aqui, será cortado e lançado ao fogo. Evangelho de Mateus, 46 vezes ele alerta sobre isso. Ele termina esse Sermão do Monte, o mais importante, dessa forma. Obedeçam aos meus mandamentos, amem uns aos outros, andem comigo, verdadeiramente. Parte 3. O caminho da vida. Cuidado com o auto-engano. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Um pequeno detalhe aqui, a palavra iniquidade está no grego aqui, e o grego é anomia, nomia de nomos, lei, ausência de lei. Apartai-vos de mim, vocês que não têm praticado a lei que eu dei a vocês. Mas reparem que as pessoas que estão dizendo isso aqui, naquele dia, o dia da volta do Senhor, o dia em que Ele estará sentado no trono para julgar a todos nós, elas dizem, Senhor, Senhor. Essas pessoas estavam dentro da igreja. Essas pessoas passaram provavelmente a vida inteira dentro da igreja. E naquele dia se apresentam diante do Senhor. Senhor, Senhor. Nós não profetizamos. Nós não expulsamos demônios. Nós não fizemos muitos milagres diante de Ti. Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade danada com esse pedaço aqui. Porque quem faz tudo isso, e você vê a pessoa fazendo, certamente isso ficou visível aos olhos de todos, você só pode imaginar que aquela pessoa é um super crente. Né? Vai para o céu com um galardão triplicado. Como é que estão sendo condenados aqui? E o Senhor Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que não obedecem à lei que eu vos dei. Como assim? Apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Todo aquele que confessar ao Senhor Jesus com a boca e em seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, esse será salvo.
confesse com a boca e creia em seu coração. O que acontece com esses indivíduos aqui é que eles tinham obras, mas o coração deles nunca pertenceu ao Senhor. Lá no começo do Sermão do Monte, olha o que Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você se irá contra o seu irmão, você estará condenado. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você estará condenado. O Senhor Jesus não quer uma fé só de aparências. Nas aparências você pode enganar qualquer um de nós, mas você não vai enganar nunca o Senhor Jesus. Esses indivíduos passaram sua vida na igreja, no culto, cantando, louvando, pregando, talvez até evangelizando. Mas lá no escondido do quarto deles, longe das vistas daqueles que poderiam julgá-los, eles não pertenciam ao Senhor. Examine-se cada um de nós a si mesmo. Não permita que a sua fé seja uma fé só de aparência. Nem todo aquele que está sentado domingo após domingo no banco da igreja será salvo pelo Senhor. Muitos daqueles que estiverem sentados em bancos de igreja estiveram e estarão sentados, estarão condenados no dia do juízo. Não permita que seja uma fé só de aparências. Parte 4. O caminho da vida, firmados na rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Todo o sermão pregado até aqui, todo o sermão do monte, todos os ensinamentos. Mas repare que o Senhor Jesus coloca aqui 2 verbos para nós: ouvir e praticar. Aquele que ouve, pois, essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente, um homem sábio, um homem sensato. Deixa eu explicar 2 coisinhas para vocês sobre ouvir e praticar. Você pode estar achando que ouvir é escutei. Alguém falou e eu escutei. Sabe quando você está em casa e o teu filho está lá fazendo bagunça, né? Criança. Filho, para com isso. Ele escutou, mas ele não ouviu. Ouvir aqui tem o sentido de ouvir, processar, entender, receber no coração. É isso que ele está dizendo para nós aqui. Receber no coração. Realmente querer obedecer. O Senhor Jesus não quer nada menos do que o seu coração. Pratica e praticar. Praticar, talvez você possa pensar que é um treino, né? Vou praticar, vou treinar. Não. Pratica é atende, é realmente fazer, é se esforçar em fazer, é se esforçar em santidade, é se esforçar em abandonar o pecado, é se esforçar na obra do Senhor, é se esforçar na palavra, é se esforçar em oração. Isso é praticar. Todo aquele que ouve estas palavras e pratica, será considerado um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E veja que
Você está andando nesse caminho da vida, você até construiu sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus não te promete que uma vez na casa sobre a rocha, será um mar de tranquilidade. Olha o que ele acaba de dizer para nós aqui. Vieram as chuvas, subiram os rios, vieram os ventos e tempestades, e deram forte contra aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela está firmada na única coisa que pode mantê-la de pé, a mão do Senhor Jesus. Pela mão do Senhor Jesus, qualquer falsa doutrina pode chegar à sua casa. Qualquer tribulação pode se abater, qualquer sofrimento pode aparecer, mas você não cai. Você não é derrubado, porque o Senhor Jesus te segura pela mão. Ao passo que se você não ouve, se você não pratica, se o seu coração não pertence ao Senhor, se a sua vida é um mar de impureza, se a sua vida é um mar de pecado, mesmo que ninguém esteja vendo, você é um homem insensato, uma mulher insensata, uma criança insensata, um adolescente insensato. Construiu sua casa sobre a areia. Qualquer falsa doutrina vai te levar, qualquer tribulação vai te fazer blasfemar contra o Senhor. E o Senhor Jesus coloca diante de nós, e será grande a sua ruína. Não esqueça disso. O Senhor Jesus termina o Sermão do Monte com um alerta. Ao longo do Sermão do Monte, ele alertou 12 vezes. Só aqui foram 4. Queria já partir para o final. Falei demais, eu acho. Mas eu quero chamar a atenção novamente para essa reflexão. O que tem habitado no seu coração? Como isso tem refletido na sua santidade, nos seus atos? O Senhor Jesus colocou diante de nós o caminho da vida e o caminho do inferno. A diferença entre esses caminhos está no seu coração. A quem pertence o seu coração? Como é que eu meço isso? Como é que eu entendo isso? Quem somos nós? Quem tem sido nossos espelhos? Quem tem sido nossos heróis? Se nós olharmos com atenção, os nossos heróis têm sido os homens do mundo. Os grandes profissionais, os grandes empresários, os grandes homens de negócio, os grandes astros da música, do cinema, do streaming, da série, os youtubers, sabe-se lá quem mais. E sabe o que tem acontecido conosco? Eu fiquei abismado um dia desse. Tem uma pesquisa dizendo que os nossos adolescentes, a pesquisa foi sobre adolescentes, mas eu acho que isso quase que se aplica para muitos adultos também. Os nossos adolescentes têm gastado cerca de 8 horas em média por dia em alguma atividade de streaming, rede social ou jogo. Me preocupou mais ainda porque eu tenho uma conta no Instagram, se alguém for lá vai ver que eu nem uso. Não consigo postar. Mas alguns meses atrás, a gente recebe aqueles relatórios no celular, né? De tempo de uso. Aí o relatório veio assim para mim, Instagram. E outra rede lá também. Seu tempo médio de uso na semana passada foi de 2 horas e meia por dia. Eu falei, o quê? 2 horas e meia? Eu não cancelei a conta, porque eu não sei se alguém já tentou. Cancelar uma conta naquele negócio é muito difícil, você quase não consegue fazer. Você tem que entrar num labirinto lá para conseguir. Mas eu tirei todos os aplicativos dali. Todos. Não quero mais. Chega. Chega. Porque quem está consumindo isso tudo, durante esse tempo todo, só pode ter os valores do mundo, só pode ter os heróis do mundo. Não vai ter tempo para a palavra, não vai ter tempo para oração, não vai pensar em evangelizar. O coração não está firmado na rocha. Estamos seguindo os heróis do mundo. Mas eu acho engraçado isso, porque nenhum deles conhece você.
Nenhum deles sabe quem você é. E se algum deles conhecesse você, eu duvido que ele ia se importar com você. Eu duvido que ele ia se importar, que você teria qualquer tipo de relevância na vida dele. A única relevância que cada um de nós tem para eles é que nós somos um gigantesco mercado consumidor. Isso e nada mais. Eles não sabem nossos nomes, e se soubessem não dariam a menor importância. Ao mesmo tempo, há alguém que conhece o nosso nome desde a eternidade. Há alguém que te conhece pelo nome. Há alguém que sabe tudo a seu respeito, desde a eternidade. Conhece cada pequeno detalhe da sua vida e do seu coração. Que deu a vida por você. Que desceu do trono e veio para cá por sua causa. Sacrificou por sua causa. E ao menor sinal de arrependimento da sua parte, ele te tomaria pela mão, como se nada tivesse acontecido. E nós não damos a menor importância para ele. Nós ignoramos completamente o Senhor Jesus em nossas vidas, no dia a dia. Mas Ele é o único que te conhece pelo nome, e é o único que trata você como alguém importante de verdade, ao ponto de dar a própria vida por você. Eu queria terminar, e agora eu termino mesmo, lendo um trecho do boletim da mensagem do boletim que nós escrevemos para esse domingo. Se você achar a mensagem de alguma forma relevante, depois é só ir até o boletim que você vai ler lá na íntegra. Mas eu queria ler esse trecho. É uma adaptação de uma música, de uma banda que eu gosto muito, chamada Casting Crowns. E o nome da música é A Casa dos Sonhos Deles. E eu fiz uma tradução adaptada, para que ficasse mais fácil a compreensão. Diz assim: um escritório luxuoso era o sonho de papai. Parece mais uma prisão agora. Em algum momento, ao longo do caminho, ele deixou seu guerreiro interior para trás. Agora ele é apenas um trabalhador em uma rotina diária. Seus anos foram roubados. Sua mente está entorpecida, sua força está diminuindo, seus sonhos estão cegos. Essa não é a vida que ele tinha em mente. Mamãe fica acordada até de madrugada, porque papai fica acordado a noite toda olhando para uma tela cheia de mentiras e de sonhos ilusórios que dizem que a grama é mais verde do outro lado. Então ele está na academia, lutando contra os anos, tentando ser jovem novamente e acalmar seus medos. Parece que nunca será suficiente. A filha mais nova, uma princesa de 16 anos, está perdida em algum lugar, entre o balanço, o espelho, as redes sociais e a espera por uma carruagem trazendo o seu crush. No quarto do irmão mais velho, troféus que gritam seu nome. Mas ele trocaria toda a sua fama de colégio para ter um encontro com o seu herói novamente. Eles estão presos em seus próprios mundos, em suas próprias guerras, com seus celulares, atravessando sites e redes sociais, com as portas fechadas. É até estranho como parece tranquilo e pacífico. Eles estão juntos na casa de seus sonhos, mas estão sozinhos. É domingo. Agora a família está reunida com suas melhores roupas. Sentam-se bem arrumados e eretos na igreja como todos. E eles cantam as canções de paz e descanso que o Senhor Jesus dá de graça. E então os filhos olham para cima, enquanto o papai fica de pé. O rapaz se ajoelha ao lado de papai, enquanto a princesa olha nos olhos da mamãe. Suas lágrimas derrubam as paredes enquanto o papai ora. Estávamos presos em nossos próprios mundos, em nossas próprias guerras, com nossos telefones celulares, nossas portas fechadas. Ó Senhor Jesus, só o Senhor pode salvar a nossa família. Sobre esta rocha, vamos construir a casa dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos nessa noite.